Você controla um pequeno reino que tem uma grande ambição. Você quer espalhar sua população em todos os reinos, aprender novas magias, fazer com que os jogadores temam sua presença, construir grandes torres e muito mais. Mas todo mundo quer a mesma coisa e não há espaço para ninguém. Ou seja, o conflito é iminente. E nessa edição do Jogatina BG, um overview muito rápido, uma visão geral a respeito do Tiny Epic Kingdoms, que é um jogo muito legal. Ele entra nas categorias de civilização, que aproveito já indico o vídeo que eu fiz aqui essa semana a respeito dos jogos de civilização. Não cheguei a citar ele porque ele não é tão assim bem conhecido. Por ele ser um microgame, você pode jogar ele de 30 a 40 minutos. Esse jogo permite você jogar de 2 a 5 jogadores. E o lance interessante dele é porque é um jogo rápido, é um jogo gostoso, você usa muita expansão territorial, é um jogo fantástico. Aproveito para dizer que se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu também já fiz um vídeo do Tiny Epic Galaxy, fiz também um gameplay, os dois vídeos vão estar aqui do ladinho, olha só, tem 2 vídeos aqui para você acessar. Eu fiz a visão geral e por aí vai. Então agora eu convido vocês para acompanhar a visão geral a respeito dos componentes desse jogo, a respeito das raças e muito mais. Um dos componentes desse jogo é a ficha de ação. Essa ficha aqui, ela é o que dita as rodadas desse jogo. Tem várias ações aqui que eu vou comentar. Você pode fazer ação de patrulha, pode fazer ação de quest para você invadir territórios dos inimigos. A patrulha é praticamente um movimento adjacente. Build para você participar da construção da torre. Research para você aprender novas magias e assim evoluir a sua habilidade da sua raça que você selecionou. Expandir, colocar novos bonecos em jogo. Meeples, né? Bonecos é feio de falar, perdão. E trade, você pode trocar uma quantidade de recurso por outra. Essas aqui são então as possibilidades de ação desse jogo, olha só que legal. Uma das ações que você pode fazer durante o seu jogo é a ação de você construir a torre. Aqui temos a ficha da torre, que é única para o jogo. Ela vai de nível 1 até 6. Ela tem um custo, né, desse custo aqui de minério, que você pode participar. E aqui a quantidade de pontos de vitória que ela tem, né. É um jogo que, por ser civ-like, né, jogo de civilização, ganha quem mais tem mais ponto de vitória. Olha que da hora. Então aqui é a torre onde participam. E é engraçado porque a torre, ela tem no fundo aqui a imagem de um anão construindo a torre, que mostra obviamente que anão é a raça mais roubada desse jogo. Pelo menos pra torre, claro. Essas aqui são as fichas das raças que o jogador pode selecionar. Aqui são 4, mas são bem mais que isso, tá, gente? É bastante coisa que vem na caixa. Então você tem uma variedade gigante de possibilidades que você pode jogar. Então você tem uma alta rejogabilidade. É claro que se você quiser seguir uma estratégia, tem uma raça que é justamente para esse tipo de estratégia. Ou você pode seguir várias raças. Aqui eu tenho no exemplo aqui, halflings, humanos, elfos e esqueletos, undeads. Aqui eu separei a ficha dos elfos, certo? Eu vou virar ela aqui para vocês conhecerem o que a ficha do elfo tem. Temos aqui a ficha do elfo. Aqui mostra um contador no lado direito de 1 a 9, que é onde você marca seus recursos, né? Você marca os recursos aqui no cantinho, vai ter 9, você não pode ultrapassar 9, mesmo que você possa ganhar mais que isso, você vai ter no máximo um limite de 9. Tem aqui no lado esquerdo a ficha que mostra né, o nível de 1 a 5 das suas magias, das suas habilidades da sua raça. O que é igual para todo mundo é o lado direito, onde tem só essa questão do custo da guerra, né, que quando tem combate existe um custo. E aqui tem, obviamente, o que diferencia uma raça da outra, né, que são as habilidades que você pode ir conquistando. Bom, agora que eu mostrei a questão das habilidades de torre e de pesquisa, daqui a pouco eu mostro para vocês os mapas, mas aqui eu tenho a ficha de ação, que é interessante o seguinte. São 5 ações que você pode selecionar por rodada, e aqui são 6 possibilidades, certo? Uma vez que o jogador seleciona uma ação, os outros jogadores podem fazer a mesma ação, uma mecânica bem parecida com por exemplo, Puerto Rico, o Race for the Galaxy, né? Ele tem uma mecânica parecida, é claro que não tem a desvantagem, mas temos aqui então as possibilidades de ações que o jogador pode fazer. Uma vez selecionada, não pode selecionar,
exceto se sua raça permite selecionar uma ação já selecionada, claro. E então, é interessante que uma vez que o jogador seleciona uma ação das 5 da rodada, os outros jogadores que não selecionaram aquela ação podem fazer a mesma ação ou coletar recursos. Então, às vezes, fica no critério do jogador. Só que é interessante lembrar que, por exemplo, agora há pouco eu citei que a torre tem 6 níveis, certo? Tem 6 níveis de torre ali. É interessante dizer que existe triggers de final do jogo. O primeiro trigger é: se um jogador chega no final da torre, automaticamente ativa o gatilho do final do jogo. Ele não acaba necessariamente naquela hora, mas vai acabar na última ação selecionada daquela rodada. O mesmo acontece quando o jogador seleciona aqui a pesquisa, onde você vai comprando, vai melhorando as habilidades da sua raça. O que é interessante porque uma vez que um jogador vai pesquisar, você pode tentar pesquisar também. Claro que vai ter custo, né? A torre eu falei que o custo seria o custo de minério, já a pesquisa tem um custo de mana, que é a estrelinha verde. E quando você vai expandir, onde você vai colocar mais mimpos no jogo, vale a pena citar que são 7 por jogador. Uma vez que entrou o 7º, ativa também o trigger do final do jogo. Então, existe a possibilidade de você dar trigger. Não adianta você, por exemplo, dar trigger no jogo se você não vai ganhar por ponto de vitória. Então, você tem que saber se vale a pena dar trigger naquele momento. Certo? Então, porque às vezes você está dando trigger correndo e você não conseguiu, não percebeu que os outros jogadores têm vários pontos de vitória, né? Então, isso aí é interessante também. A questão de componentes, são vários componentes que tem aqui. Tem 5 cores: cinza, preto, vermelho não, meio com laranjado, com roxo e azul. E também tem os marcadores de minério aqui no meio. Tem os marcadores também de comida e o marcador de mana. Além disso, existe um dado aqui que eu vou separar para vocês, pegar o azul aqui. Esse aqui é o dado que vem no jogo. É um dado de 12 faces, só que é interessante que a face seria 12, é a face da White Flag, da bandeira branca, onde você pode, quando você joga com mais de 3 jogadores, 3 ou mais jogadores, você pode fazer uma diplomacia, compartilhar o mesmo terreno e vocês dois compartilharem da vantagem. Isso é bem interessante. E não é um dado que você vai rolar aqui na caixinha, que parece uma caixinha de Dice Tray, né? Uma caixinha para você rolar o dado aqui, mas sim é um dado que você vai esconder e você vai dizer qual que é a sua força militar. É interessante na hora de que vai ocorrer o combate, todo mundo contar seus recursos e verificar cada potência que cada jogador tem militar naquela rodada, naquela ação de combate, né? Então, é interessante também. E cada jogador vem com cada um desses dadinhos. São dados bonitinhos, cara. Não necessariamente precisava ter o dado, mas eu achei muito interessante colocar o dado nesse jogo. Eu achei bem maneiro. Bom, eu vou voltar agora só para mostrar quais são as raças que vem no jogo. Tem os Shapeshifters, ali. Orcs, bem da hora também. Merfolk, bem da hora também. Goblins, Goblins malditos. Lizard Folks, que são meio que draconianos, parece, né? Só são meio lagartos, no caso. Dark Elfos. Dark Elves. Aqui. Foca! Não focou. Undeads, que eu já mostrei. Elfos branquinhos, magia total. Bem da hora também. Os Hobbits, ou Halflings. Humanos. Claro, humanos não pode faltar, essa raça maravilhosa. Tô mentindo, tá, gente? Eu prefiro outras raças. Temos Valkyrias. Olha só, Valkyrias, bem da hora também. Eles, os roubados, anões. Roubados porque, cara, o combo deles com a torre é bem da hora. Centauros. Why not? Centauros também é da hora, né, gente? Temos aqui também Constructs. Olha também o que veio. Acredito que essa aqui talvez só venha no Kickstarter. Se eu tiver errado, me corrijam, mas eu acredito que é isso mesmo, tá? Tá faltando uma raça aqui, deixa eu ver onde eu coloquei. Ah, tá aqui, ó. Temos os Sátiros. Sátiros. Aqui lembra um pouco os Draenei do World of Warcraft, que tem essa parte do corpo, parte inferior do corpo mais bode, né, digamos assim. E temos o
a Ordem dos Gamelin, que é o nome da empresa que desenvolve o jogo, né? Que é a empresa do Scott Elmes. Aqui temos na face, no verso aqui, temos Ordem dos Gamelin. Então, eles são bem da hora também. Então, essas aqui, elas são as raças que você tem. E é engraçado porque até agora eu comentei com vocês. É um jogo que tem bastante reino e não mostrei nada do mapa, né? Então, vamos lá, olha só. São 8 terrenos que tem aqui, olha só. São 8 terrenos. Os terrenos, eles têm características específicas. Aqui eu peguei um terreno já que tem uma características especiais. Também uma questão de movimento, que não pode atravessar água, essas coisas assim. Então olha só, aqui eu tenho um terreno. Os terrenos têm nome específico, eu não vou arriscar falar esse nome aqui. Baggerdi, sei lá qual é o nome. E aqui tem uma planície amarelinha aqui, certo? É onde gera a comida. Temos as montanhas onde gera o minério e temos a floresta onde gera a mana. E tem a cidade. A cidade ela não gera nada, mas no final do jogo, se você estiver controlando sozinho a cidade, ela te gera 2 pontos de vitória. Ao contrário dos terrenos normais, que gera apenas 1 ponto de vitória para cada meeple que você tem ali, né? Cada aldeão nesse local. Ela tem um verso, são 8 cartas no total de terreno, mas então você tem até 16. E aqui, por exemplo, não tem nada especial. Só tem 2 terrenos de comida, 2 por quê? Tá vendo que tem o rio que corta as 2 montanhas ali? Então são 2 montanhas e também a floresta. Tem um mar que vem de fora que não conta e também tem essa parte de pedregulhos aqui, ó, tá vendo? Que como se fosse uma parte limitada, também não conta em nada. Só tem mais um terreno legal de abordar, que é esse terreno aqui de cima. Aqui, olha só. Aqui, ele é um terreno especial. Ele gera qualquer recurso que você quiser quando você está ali, porém ele não gera pontos no final do jogo. Isso pode fazer diferença. Então, se você quiser um tipo de recurso, é porque às vezes você precisa fazer movimento, né? Um movimento específico para você conseguir aquele tipo de recurso, ou fazer troca. E às vezes vale a pena. Então, às vezes vale a pena você, no começo do jogo, ficar por aqui, mas depois você conseguir sair desse local para não perder pontos na hora da contagem final. Olha só, aqui... Não sei se eu vou conseguir o foco, tá? Vamos lá, olha só. Aqui tem o marcador de primeiro jogador e mais as fichinhas, que são os escudinhos que você coloca lá na ficha de ação para dizer qual que é a ação foi selecionada. Esse marcador é interessante porque quando você joga de 5 jogadores, se você não tiver esse marcador aqui de primeiro jogador, o primeiro jogador sempre vai ser o primeiro a selecionar a ação na outra rodada, se fosse teoricamente assim. Então esse marcador é interessante. Quando você joga em 5 jogadores, o primeiro jogador faz a ação, vai pro último que escolhe a última ação. Quando ele escolhe, esse jogador que tem esse marcador de primeiro jogador, ele vai no sentido horário passar esse primeiro marcador de jogador para o jogador da esquerda, no sentido horário no caso, e ele vai ser o primeiro dessa rodada. Então sempre você não vai ser o primeiro, não vai ser o último, então você varia bastante conforme a sua configuração na mesa. Então é interessante também de falar. Ó, eu não cheguei a mostrar, mas interessante que são o livro de regras, que explica algumas coisas interessantes, né? Deixa eu mostrar aqui, tem mais coisas. Então tem bastante detalhezinho, questão das escolhas de ações e movimento, que você que está ouvindo aqui na Ludopit, ou se você está no YouTube, vai estar linkado aqui abaixo para você conhecer um pouco mais as regras, as mecânicas, né, de controle de área, de jogador com diferente habilidade, de sistema de alocação de pontos de ação. É interessante pra caramba, então, que tem aqui muita coisa legal. Eu tenho aqui também, nessa versão que eu peguei, alguns tiles de exploração, onde você pode ter 3 variantes de jogo. Uma variante que você segue aqui é a coroa do valor. Você tem aqui construções e exploração. Tem bastante coisa aqui da hora que você pode colocar no seu jogo pra aumentar, dar aquela diferenciada, dar aquele sabor diferente no jogo. Dos Tiny Epics é o que eu mais levei à mesa. O pessoal curtiu porque às vezes eles pensam que é um jogo demorado e não é um jogo demorado, é um jogo bem rápido. Porque como tem trigger de final do jogo, a galera vai correr. Então você tem que saber gerenciar os locais, fazer quest para você invadir terreno dos outros. E ela é legal porque tem uma questão de limites de meeples por localidade. Sempre são 2. Uma vez que você trava com 2, ninguém entra, então ninguém te ataca ali. Mas se você tiver um, pode entrar outra pessoa. Aí pode ocorrer o combate ou não, pode ter aquela negociação diplomática. Só que os 2 vão ganhar pontos de vitória específico.
Então é bem interessante, é um jogo da série Tiny Epic que eu recomendo bastante. É claro que a temática, se você for com uma temática um pouco mais sci-fi, você pode, obviamente, escolher o Tiny Epic Galaxy, é um excelente jogo. Ele tem a variante para um jogador e é bem interessante, é umas variantes que ganhou o Golden Geek no Board Game Geek. Bom, então, gente, esse aqui então foi o Tiny Epic Kingdom. Da próxima vez que eu for falar a respeito da série Tiny Epic, eu vou falar a respeito do Defenders, que é o cooperativo interessante de 1 a 4 jogadores. É engraçado porque esse aqui ocorre na linha temporal, né, nesse cenário medieval fantástico, antes do Defenders, e em 2016 vai ser um jogo também da série chamado Tiny Epic Heroes Call, e eu também estou interessado porque ele vai seguir uma temática parecida com a Kingdoms de Versus. Esse aqui já é interessante porque os jogadores jogam contra o cenário, e também é bem interessante, mas é o menos bem avaliado. É engraçado porque aqui, ó, na arte interna da caixa tem os heróis, né? Você pode ver que a elfa está aqui no meio, o humano está aqui perdido aqui no meio. Então, é bem interessante. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa visão geral um pouco diferente, de mostrar a carta, ao contrário, né? De ser uma coisa não colocar na mesa, mas de mostrar aqui para vocês. Quando for jogo devidamente pequeno, vou preferir até fazer dessa maneira. Eu volto a repetir que essa semana saiu o vídeo Week, da série Week, que é uma série mensal que vai ter aqui no canal. Essa série eu vou abordar de diferentes maneiras as mais diversas categorias e mecânicas que existem no mundo dos board games. Eu falei na primeira edição da categoria de jogos de civilização, e a próxima edição já fica intercalado com mecânica. Eu não vou te falar ainda qual que é, porque eu ainda tenho que estudar sobre ela, mas eu vou deixar aí que vai ser uma mecânica que muita gente gosta, e é isso. Bom, gente, então, redes sociais vão estar linkadas aqui abaixo. Eu aproveito para convidar vocês para se inscrever no canal do Jogatina BG, assinar nossas redes sociais, assinar não, se inscrever, por aí, velho, né? Eu falei tudo errado, mas já era. Bom, gente, então é isso, então até o próximo turno. Falou!